Bom, pessoal, então vamos fazer mais um vídeo aula. Hoje nós vamos falar sobre as etapas de uma perioperatórios. Então nós sabemos que são 3 etapas: a pré-operatória, a transoperatória e a pós-operatória, certo? Hoje nós estamos com muita alegria porque nós temos alguns alunos mesmo estando de férias. Então vocês vieram aqui para a sala de aula, né, aqui da Faculdade Sudamérica. Então nós temos a Carla, a Stephanie, a Jona Dark, que são os alunos da Vespertino. Tem a Jéssica também, que já fez o segundo módulo de farmacologia comigo. Temos a Emily, da noite, né, Emily, né, já está fazendo estágio, a Neide. E quem foi que conversou comigo sobre um vídeo, né, que eu ia passar para vocês? Foi a Laila Luiza, né, de Sata. Boa, Laila. Então vamos começar. Então eu quero que vocês participem. Bacana? Então vamos entender qual que é a importância de você saber qual que é a sua responsabilidade nos cuidados pré, no transoperatório e no pós-operatório. É muito fácil. Eu vou dar exemplo para vocês, exemplos que acontecem no hospital. Fica mais fácil de você entender essas frentes, né? Que é perioperatória, que são, vamos lá então. Então nós temos a pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Você lembra, Yasmin, quando você estudava redação, né? Que o professor te explicava, a professora Núbia, né? A Graziela explicava que na redação você tem que aprender a iniciar, que ela tem o início, o meio e o fim, né? Aqui é a mesma coisa, uma cirurgia ela tem também o início, antes da cirurgia, o acontecimento da cirurgia e o pós-cirurgia. É a mesma coisa, certo? Arliene, tudo bem? Tá bom? Anne, eu quero que você faça pergunta para mim, tá bom? Então vamos começar então. Beleza. O que é um período pré-operatório? Esse período pré-operatório, ele inicia quando o médico indica a cirurgia para o seu paciente. Então vamos entender então. Então o paciente chega lá no consultório, ele está sentindo um desconforto e o médico vai falar para ele: olha, você tem que passar por uma cirurgia, tem uma necessidade de fazer uma cirurgia. Nesse momento então inicia o período pré-operatório. Por quê, pessoal? Porque o período pré-operatório ele não tem um tempo pré-estabelecido. Então ele pode ser 2 dias, 3 dias, daqui 2 meses. O paciente e nem o médico fica preso ao tempo. Então, o paciente que vai passar com a cirurgia, ele tem que se preparar. Ele tem que avisar onde ele trabalha: olha, eu vou entrar numa cirurgia daqui uma semana, né? Ele já vai pôr alguém no lugar dele para trabalhar, vai ter que ajustar na sua vida social. E o médico? O médico solicitou os exames para esse paciente, ele vai ter tempo de fazer os exames. Os exames laboratoriais, os exames radiográficos, não é verdade? O médico precisa dessa informação, certo, Emily? Nunca que um paciente chega no centro cirúrgico sem essas informações. Tem que ter uma avaliação clínica. Então o médico vai pedir para o paciente ali um coagulograma, um hemograma, um raio-x do tórax, uma tomografia. O médico tem que estar ciente do que esse paciente está tratando, quais são os medicamentos que ele está usando. Lembra, Jéssica, sempre errando, né, Jéssica? Lembra, Jéssica, que quando nós tivemos aula sobre farmacologia clínica, que eu expliquei para vocês sobre os broncodilatadores? Então vou colocar nesse exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Os broncodilatadores, eles podem ser associados com outra classe de medicamento, não é isso? Que são os corticoides. Então o paciente vai passar por uma cirurgia, o médico tem que saber se ele está usando esse tipo de tratamento. Que esse medicamento ele pode interferir ali na cirurgia, pode ter uma influência. Então o médico tem que estar ciente. Então esse período nós chamamos de período pré-operatório, onde não tem um tempo pré-estabelecido. Bacana? Depois eu vou ler para vocês, tá? Não quero que vocês vão, agora não precisa se preocupar, ler, não precisa
preocupar em copiar não, tá bom? Depois eu vou ler para vocês. Quando é que inicia o período pré-operatório imediato? Então, o imediato eu falei para vocês que não tem um tempo definido. E o período pré-operatório imediato, ele inicia quando está faltando 24 horas para iniciar a cirurgia. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? O imediato, essa etapa, inicia quando estiver faltando 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Então, Neide, Jonadar, olha só, então é nesse período de 24 horas que vocês vão preparar seu paciente. Às vezes tem que fazer uma tricotomia, que é a limpeza de pelos. Às vezes tem que fazer um esvaziamento de bexiga, o esvaziamento das alças intestinais. Então, se é o caso de esvaziar a bexiga, tem que passar o quê? Uma sonda vesical, de demora ou de alívio, certo? Então, vocês vão deixar esse paciente preparado para entrar no centro cirúrgico. Quando esse paciente entra no centro cirúrgico, já passa para outro período, que é o período pré-operatório. Bacana? Fala, Pablini. Ah, sim, eu coloquei intraoperatório, eu vou explicar para vocês. O intraoperatório está dentro aqui do transoperatório, mas eu vou explicar para vocês matar essa esticadinha que eu dei para vocês. Bacana, pessoal? Então, quando o paciente, ele tem 24 horas, vocês da enfermagem têm 24 horas para preparar o paciente para entrar no centro cirúrgico. Então, tem um tempo estabelecido, 24 horas. 24 horas antes de iniciar a cirurgia. Bacana? Então vamos continuar. O paciente agora deu entrada no centro cirúrgico. Então, eu vou chamar de transoperatório, certo? Então, esse período transoperatório, ele inicia quando o paciente dá entrada no centro cirúrgico. Isto é, após as 25 horas. Lógico que é 25 horas. 24 horas foi o período estabelecido do pré-operatório imediato. Correto? Agora é a primeira hora, então. Bacana? Então tá explicadinho. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vou perguntar para a Carla, que me ajudou bastante nesse período agora, né, Carla? Nos cálculos de medicamento. Carla, você acha que nesse período transoperatório pode ocorrer algum procedimento específico? Pode ser que o médico ainda pede ou faça algum procedimento específico? Sim, bem, isso é verdade, pessoal. O médico, nesse período pré-transoperatório, ele pode solicitar o banco de sangue, algumas bolsas de papa de hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Vamos supor que esse paciente está com a hemoglobina, o hematócrito baixo. Pode pedir um plasma, pode pedir fatores de coagulação. O anestesista pode trabalhar com medicamentos pré-anestésicos. Então, pode ocorrer também procedimentos específicos no período transoperatório. E aí, Pablo, agora vem a sua pergunta. E por que eu coloquei intraoperatório? Nós falamos no intraoperatório quando o anestesista inicia a anestesia. Seja anestesia de local, geral, sedativa, é quando ele inicia a anestesia e tem o seu tempo de duração desse medicamento. Bacana? Agora veja bem, quando o médico ele encaminha, ou quando a equipe médica encaminha esse paciente do centro cirúrgico para outro setor, aí inicia um outro período, que é o período pós-operatório. E o período pós-operatório ele pode ser imediato. Então, mais uma vez, o período pós-operatório pode ser imediato. Olha aqui que é o contrário, né? Aqui agora primeiro veio o imediato e depois o imediato. Então veja bem, se acontecer alguma intercorrência nessa cirurgia, o médico vai encaminhar esse paciente para onde? Pergunta agora para a Jéssica. Para onde, Jéssica? Exatamente para a UTI, onde tem um tratamento mais intensivo. Então, houve uma intercorrência, ninguém esperava por isso? Sim. Então, esse paciente vai ser encaminhado para a UTI.
passando 24 horas para acontecer o período pós-operatório. Então, o período pós-operatório tem um tempo pré-estabelecido, 24 horas após o ato cirúrgico. Bacana? Muito bem, mas esse paciente também pode ser encaminhado para outro setor. Qual setor? Vou perguntar agora para o Vinícius. Vinícius, está perto da Silvana. Qual seria, saindo do centro de cirurgia, pode ir para onde? Exatamente, para a sala de recuperação pós-anestésica. Para a sala de recuperação pós-anestésica. Pode ir para lá. Passando as 24 horas, certo? Não significa, pessoal, que ele vai ficar somente 24 horas, não. Ele pode ficar mais. Mas o período pós-operatório e de imediato, ele inicia após as 24 horas depois da cirurgia. Bacana? Para terminar, olha tanto que é fácil entender esses períodos. Então, para terminar essa aula nossa, olha só, o período pós-operatório imediato, ele não tem um tempo estabelecido. Então, o paciente, após as 24 horas, que passa o período imediato e passa para o imediato, ele pode demorar assim, uma semana para restabelecer, um mês, 15 dias, não tem um tempo pré-estabelecido, certo? Então é muito importante você prestar atenção no período pré-operatório imediato. Por quê? Porque muitas vezes nesse tempo aqui, ó, nesse período, o médico pode pedir ao paciente, por exemplo, para ter um controle sobre a diabetes. Então o nível de açúcar no seu organismo pode estar alto, então ele vai ter um controle. Pode ser também que esse paciente seja hipertenso, tem que ter um controle na sua pressão arterial, correto? Também pode acontecer que o paciente seja obeso, né? Então é preciso entrar então com atividade física. É muito importante observar esse período pré-operatório imediato, porque futuramente a sua reabilitação pós-operatória seja um sucesso. Então, seu prognóstico será um sucesso, certo? Desde que tenha a responsabilidade de prestar atenção, de observar esses períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Bacana? Próxima aula nós vamos falar das responsabilidades da enfermagem nesses 3 períodos. Qual que é a responsabilidade da enfermagem numa cirurgia cardíaca? Qual que é a responsabilidade de uma cirurgia eletiva, né, que não tem tanta urgência, por exemplo, a fimose, né? Silvana, eu não quero falar fimose, eu tenho um outro nome, que eu posso usar? Aí, ajeitei para ler. Isso. O que eu posso falar? Exatamente uma postectomia, ectomia retirada. Pessoal, vamos devagarzinho. Próximo vamos falar sobre essas responsabilidades. Depois vamos falar sobre os vocabulários que ocorrem no centro cirúrgico. Bacana? Um abraço para todos, certo? Deixa eu ver quem que eu esqueci aqui na sala, que eles estão cobrando de mim. Já falei da Joana, da Silvana, né? Da Vilma, né? A mãe da minha colega, que é professora também. A Ellen, que mais aqui no cantinho. Vocês estão escondendo também. A Priscila, minha aluna da de manhã, ótima aluna, né? A Carla, já falei, né, Carla? Né? Você também ajudamos bastante. A Jéssica, que é minha amiga. E a Ariane. Bacana? Falei seu nome. Tchau, pessoal. Um abração.